chove, né? Um São Dessa, as lágrimas vai. Glória a Deus. Que culto abençoado, né? Olha, Deus trouxe uma coisa tão especial pra gente essa noite. Quantas vezes faltava algumas pessoas, a gente ficava com o coração entristecido, né? Porque não veio um, não veio outro, mas nessa noite Deus fala que não é a quantidade, mas a qualidade. Então nós estamos aqui todos no mesmo propósito, nós estamos aqui todos para glorificar Deus. E que agora Ele venha falar aos nossos corações, não aquilo que a gente queira ouvir, mas aquilo que venha trazer crescimento. Amém? Eu vou pedir para os irmãos abrirem Gênesis. Gênesis capítulo de número 26. Aleluia. Amém? Amém. Gênesis capítulo de 26, verso de número 1. Sobreveio à terra uma fome pela segunda vez, após aquela que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor Jeová e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, e peregrina nessa terra, e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todos estes reinos, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão. E multiplicarei a tua descendência. Obrigada. E multiplicarei a sua descendência como a estrela do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Irmãos, aqui na palavra de Deus, ele começa falando que sobreveio à terra fome pela segunda vez. Porque a primeira foi quando ela correu nos dias de Abraão, que foi quando Deus visitou Abraão e falou para Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão saiu da terra naquele tempo, com a esposa dele, Sara, saiu com Ló e alguns funcionários que ele tinha, alguns bichos, animais, e eles desceram para a terra do Egito. Então, quando eles chegaram lá, não sei se os irmãos conhecem, quando eles começaram a caminhar, que eles estavam indo sentido a Canaã, estava muito difícil aquele tempo, e veio o tempo da fome, veio um tempo difícil, assim como foi aqui nessa passagem, quando ele está contando com o Isaque, que ele fala que foi a segunda vez. Então, naquele tempo, eles estavam passando por um momento difícil, indo para Canaã, e eles resolveram parar no Egito, porque o Egito sempre foi uma terra muito próspera, né? Sempre foi uma terra muito rica. Então, Isaque, ele pensou em descer a terra do Egito, só que Deus falou para ele assim: não, você vai parar em Gerar, né? E ali você vai habitar, vai peregrinar naquela terra, e eu serei contigo e eu te abençoarei, porque a ti e aos seus descendentes darei todos esses reinos e confirmarei o juramento que fiz a Abraão. Quando nós lemos essa passagem, nós vemos que não só aqui em Gênesis, mas em várias outras passagens, a gente percebe que quando Deus faz uma aliança, no entanto, muitas das vezes a gente ora, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Quando nós vemos muitas passagens faladas nesse sentido, nós vemos a aliança de Deus com as pessoas. Aleluia. Então aqui Deus, ele está falando: eu confirmarei o juramento que eu fiz a Abraão. Deus, ele em todo tempo, quando Deus promete, quando ele faz uma promessa para nós, ele é fiel em cumprir aquilo que ele promete. Então, em todo tempo, conforme nós vamos lendo, se você for lendo um pouco mais para frente, quando chega no tempo de Moisés também, que ele sempre fala que ele vai abençoar o povo, né? Aqui, irmãos, quando nós vemos o Egito, nós entendemos, quando nós pensamos no Egito, não tem como pensar no Egito e não lembrar da época de Moisés, que o povo
estava sofrendo, que o povo estava passando, estava no tempo da escravidão. Porque quando nós lembramos do Egito, nós lembramos do quê? De uma terra de sofrimento, o Egito. Ele é um lugar muito rico, mas ao mesmo tempo era uma terra de sofrimento, né, para os filhos de Deus que estavam lá. É uma terra de sofrimento, é uma terra de arrependimento, é uma terra de processo, mas que leva a gente ao crescimento. Por quê? Porque muitas vezes quando nós estamos passando pelo deserto, assim como o povo, mesmo liberto do cativeiro, eles foram para o Egito, eles foram para o deserto, ali também eles tinham muitas coisas para prosperar, mas eles preferiram blasfemar, eles preferiram, como que fala? Querer voltar atrás, né? Muitas das vezes a gente está no deserto, nós estamos no Egito, porque não tem como pular etapas. Nós precisamos, todos nós, quando aceitamos Jesus, nós temos uma carne pecaminosa que precisa ser restaurada e purificada. Nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de um processo para a gente chegar no crescimento. Infelizmente, esse Egito, esse deserto que nós passamos, ele traz sofrimento. Não é fácil você passar para o Egito para você se arrepender até o tempo que você se arrependa, que você passe pelo processo, é uma coisa muito dolorosa. Então ele traz sofrimento, ele traz dor, ele traz arrependimento. E quando nós nos arrependemos de toda uma situação, de tudo que nós somos, de tudo que nós fazemos, quando nós enxergamos realmente quem somos, nossas dificuldades, nossas fragilidades, isso, quando nós nos arrependemos, nós percebemos isso, nós passamos pelo processo de Deus e aquilo faz a gente crescer. E aí então nós chegamos em Gerar. É quando Deus leva a gente para Gerar. Naquela época, quando o povo estava no Egito, o sentido deles era ir para a Terra Prometida. Aqui nós estamos indo para Gerar, que é um lugar de multiplicação. Que ele fala aqui, ó, darei a todos os teus reinos, confirmarei o juramento que fiz a Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, lhe darei esta terra, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Então, quando nós lemos Gerar aqui, nós vemos um lugar de multiplicação, onde benditas são todas as coisas, e é um lugar de cumprimento da promessa. Quando nós saímos do Egito, do processo do arrependimento e vem o crescimento, nós entramos num lugar de multiplicação, onde benditas são todas as coisas, né? E acontece o cumprimento da promessa que Deus nos fez. E aqui entra o mesmo cumprimento da promessa, o mesmo juramento que Deus fala. Ele confirma o juramento que ele fez a Abraão, que é o quê? Quando nós voltamos em Gênesis 12, não precisa abrir não, tá, irmãos? Eu vou falando aqui. Quando nós lemos Gênesis 12, 1, ele fala assim, ó, o Senhor disse a Abraão, né, que eu falei, sai da terra da tua parentela, da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí ele faz a promessa, e te farei uma grande nação. Olha só, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém. Então aqui, quando nós saímos do Egito, nós vamos para essa terra que Deus mostra para a gente também. E quando nós aceitamos Jesus, é uma terra que a gente desconhece, é tudo novo para a gente. Então, conforme nós começamos a caminhar, nós estamos no Egito, que é o processo, todo mundo passa por esse processo. Quando nós chegamos em Gerar, nós começamos a viver as promessas de Deus. Deus é conosco nas dificuldades, Deus é conosco, Ele justifica a gente quando alguém se levanta, Ele peleja nossas causas, Ele abençoa aqueles que nos abençoam e amaldiçoa aqueles que nos amaldiçoam também. E Ele cumpre todas as promessas que Ele fez. Não só material, porque aqui na Bíblia eu entendo muitas das vezes que a gente não fala só do material. O material é uma consequência. As coisas que a gente vive no mundo são consequências. Vamos falar pelo meio espiritual. Quando nós estamos nessa terra de Gerar, o cumprimento da promessa começa a acontecer nas nossas vidas. Como que ele acontece? Deus derrama dons, Deus derrama espírito de sabedoria, de entendimento. O fruto do Espírito é
ele floresce dentro dos nossos corações, a gente aprende a amar, a gente aprende a ser mais bondoso, a gente aprende a ter domínio próprio sobre as nossas próprias atitudes. Deus entrega ministérios para cada um, porque, que nem eu sempre falo, Deus não nos chamou para ficar sentados, Deus nos chamou para ser um exército da última hora. Deus nos chamou para ser uma videira, aonde ela vai e dá frutos. Ninguém veio para sentar e ficar marcando presença. Então, quando nós vivemos esse tempo da promessa, nós vivemos tudo isso. Só que, irmãos, junto com todas essas coisas que Deus tem para nos entregar no tempo da promessa, se a gente não tiver alicerçado na palavra, a gente deixa vir a soberba, a vaidade, a gente deixa vir o ego, que muitas das vezes isso acaba atrapalhando o ministério que Deus tem para nossas vidas. Atrapalha não só o nosso próprio ministério, como o ministério dos nossos próprios irmãos. Que nem, por exemplo, hoje nós estamos aqui, nós somos uma família de um número pequeno de pessoas, mas, que nem o pastor sempre fala, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, né? Então, só que assim, todo mundo pode ter o seu tempo, mas a oportunidade que eu tenho, todos nós temos por igual. Então depende de cada um buscar o seu tempo e o seu posicionamento. Não adianta eu querer aquilo que o irmão tem, ou querer ter a unção dele, ou fazer aquilo que ele faz, porque eu não sou ele e nem você sou eu. Cada um tem o seu tempo, tem o seu momento, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu ministério. Então aqui nós vemos que nós somos hoje 13 pessoas, e eu creio mesmo de todo o meu coração, que Deus nos chamou todos para ser apóstolo, ou para ser pastor, ou para ser evangelista. Não são todos que serão profetas. Uns vai ter dom de cura, o outro vai ser evangelista, o outro vai ser mestre. Cada um tem o seu tempo, o seu momento, desde que cada um busque e se arrependa, né? Que nem a gente vem de um tempo onde a gente tem passado pelo deserto. Quantos de nós passamos pelo deserto e achou que não ia conseguir ficar de pé? Eu falo pelas provações que eu passei. Às vezes, a gente vê certas situações, ou vê alguém, ou uma pessoa ou outra, e a gente acha que a vida dela é fácil, mas não é. A gente passa luta, a gente passa dificuldade, cada um no seu nível, mas todos nós passamos. E quando nós não enxergamos que aquele irmão, de repente, ele está passando aquela luta, mas que ele também tem buscado, tem crescido, tem amadurecido, quando a gente não consegue enxergar isso no nosso irmão, e eu acabei de dizer, todos nós passamos pelo Egito, mas todos nós temos a oportunidade de chegar em Gerar, assim como todos tiveram a oportunidade de chegar na Terra Prometida. Só que aqueles que saíram do Egito, eles não chegaram, eles pereceram 40 anos no deserto. Eles rodaram em círculos. E a descendência deles que foi entrar no Egito, que foi entrar na Terra Prometida. Então, todos nós temos a oportunidade de chegar na Terra Prometida, de chegar nessa terra, nesse novo tempo que Deus quer nos levar. Mas assim como a Michele ministrou no domingo passado, se nós estamos com as nossas águas no tornozelos, a gente tem que continuar marchando para ela chegar no joelho, na cintura, até que a gente mergulhe na palavra, para que esteja o arrependimento. Nós temos passado pelo tempo do arrependimento, da dor, do sofrimento, para a gente viver o processo de Deus. Não vai ser fácil, mesmo esse processo, irmãos, é uma coisa que não passa nunca, porque buscar Deus e viver com Deus é muito difícil. A gente luta com o inferno todos os dias, a gente guerreia com Satanás todos os dias. Então falar para você que você vai chegar em Gerar e que vai estar tudo certo, assim como eles chegaram na Terra Prometida e estava tudo tranquilo e ficou tudo maravilhoso, infelizmente não vai. Porque se você chegar na terra que Deus quer te levar e ficar águas tranquilas, alguma coisa está errada. Porque se o barco não balançar, é porque as coisas estão difíceis. Mas assim, uma coisa que Deus ministra muito no meu coração, e ministrou quando eu li muito essa palavra, era que nós temos que vigiar demais. Demais por quê? Vocês percebem que Deus está levando a gente para um novo tempo? O nosso ministério tem crescido. Nós vemos que as reuniões de sexta-feira têm sido poder puro. É Deus falando, Deus derramando coisas novas, Deus derramando vinho novo sobre as nossas vidas.
Deus derramando para aqueles que estiverem na palavra firmados, vão receber cada vez mais. Amém. Deus quer batizar com dons, Deus quer batizar com ministério, Deus quer batizar com tudo. Mas cabe a nós querermos e buscarmos aquilo, entendeu? E aí, irmãos, o que nós temos que vigiar muito em questão a isso? Muito. É que a nossa igreja, o nosso ministério, que está começando aqui, que nem o pastor fala, quando nós estivermos no ministério público, é nós que começamos, nós somos os primeiros, somos os escolhidos de Deus. Mas nós não podemos permitir, irmãos, que a soberba e a vaidade, o ciúme, a inveja venha fazer parte do meio de nós. Isso é uma coisa que não pode acontecer, sabe? Não é porque eu não tive a oportunidade nesse domingo que eu vou ficar entristecido. A gente tem que entender que a obra é pelo Espírito. Amém. Porque se ela não for pelo Espírito e o homem começar a fazer a obra, ela não é mais de Deus. Aleluia, glória a Deus. Tudo que o homem põe a mão, estraga. Tudo que o homem põe a mão estraga. Verdade. Quando o Espírito direciona, as coisas caminham, as coisas andam, as coisas fluem, as coisas acontecem. Então nós temos que entender que é tudo pelo Espírito, não é por mim, não é por você. Glória a Deus. Que eu costumo dizer, a obra não é minha, não é do pastor, não é de ninguém. A obra é nossa, a obra é do Espírito Santo que habita em nós. Nós somos o povo escolhido. Nós estamos aqui para fazer aquilo que agrada a Ele, não que agrada o irmão da direita ou da esquerda. Da mesma maneira que, infelizmente, felizmente, eu ia falar infeliz, mas felizmente, eu não estou aqui para falar o que agrada a ninguém. Porque o dia que eu subir aqui no púlpito para falar o que agrada a alguém, eu deixo de ministrar. Sabe? É que nem, eu já tive a oportunidade de ministrar fora daqui e eu falei, se eu não puder falar aquilo que Deus quer que eu fale, eu prefiro não ir. Quantas pessoas vão ministrar por aí, o pastor sabe, e aí fala assim, você vai falar isso, aquilo, porque na minha igreja eu não gosto que fala disso. Você vai obedecer o homem ou você vai obedecer o que Deus está falando? Amém. Se Deus mandou exortar, exorta. Se Deus mandou orar, ora. Se Deus mandou você não fazer, não faça. A gente não sabe como está o coração das pessoas. Deus conhece o oculto, profundo e escondido. Às vezes a gente olha para aquele irmão, acha que ele está caído, mas Deus está vendo o coração dele. Ele não está vendo o físico. Deus conhece a gente no oculto e no profundo. Então a gente tem que parar, irmãos, e de deixar o nosso próprio eu falar primeiro. O nosso próprio ego falar primeiro. A gente teve um problema e tanto agora um tempo atrás, me desculpa falar, por o ego. Porque eu não posso fazer isso, porque eu não estou na posição, porque eu não tenho maturidade para fazer aquilo espiritual, então eu não sirvo. Eu estou fazendo para quem a obra? Para Deus ou para o homem? Eu falo, irmãos, com toda a convicção do meu coração. Você chegar aqui no púlpito, trazer que seja um versículo, você paga preço. Você paga preço na semana anterior, você paga preço depois, é levante, é muita coisa que acontece. Você está aqui, são para poucos, não são para muitos, são para os fortes. Se você é forte, você vai estar aqui. Porque a pancada vai vir, mas você fala, vai vir, Satanás, vem. Pode vir que eu estou de pé. É Deus que me levanta, é Ele que faz, não sou eu. Hoje eu vim, para você ver como Deus é fiel. Eu vim hoje, eu estava num sítio, que nem eu falei, e eu estava vindo naquele trânsito, aquela coisa, eu apreensiva que eu não ia conseguir chegar aqui. E eu ia mandar mensagem para o pastor, falando, pastor, tem misericórdia da minha vida, porque eu nem me consagrei. Eu jejuei esses dias, tudo, essa semana e tal. Mas assim, meu coração estava tão apertado que eu falei assim, eu não consegui me consagrar. Na hora que eu olhei para a Michelle, eu falei assim, oh meu Deus do céu, tenha misericórdia da minha vida. Mas, irmãos, a gente passa a luta, passa a dificuldade, a gente vem às provas. Então não ache que é só você chegar aqui e ler um versículo. Não ache que é só você chegar aqui e cantar um louvor. A gente passa a luta, a gente precisa estar consagrado. A gente precisa estar firmado. Porque senão a gente leva umas rasteiras feias. E o principal, irmãos, de tudo isso é não permitir que o ego e a vaidade tomem conta dos nossos corações. Não permita. Que nem, eu até separei que eu estava lendo. Se você for ver em Provérbios 30, fala assim, Provérbios a gente sabe que foi Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, que escreveu. Olha só,
Se a tua vaidade te levou à soberba, medita. Põe a mão sobre a tua boca. Assim como o espremer do leite produz a manteiga, o espremer do nariz produz o sangue, e o espremer da ira produz a contenda. Eita! Se você for parar para ver, quando nós permitimos que a vaidade, o ego e a soberba tomem os nossos corações, a contenda acontece no meio de nós. A contenda acontece. E nós precisamos ser crentes maduros. Amém. Maduros. Deus nos chamou aqui para ser cauda, nós chamou a gente para ser cabeça. Glória a Deus, aleluia. Para ser cabeça de Cristo. Nós temos que começar a orar e falar: Senhor, forma o teu caráter em mim, verdadeiramente. Amém. Porque na hora que vir a luta, irmãos, você tem que parar para pensar naquilo que você fala, naquilo que você pensa. Porque infelizmente nós somos seres humanos e todos os dias nós temos que matar a nossa carne pecaminosa. Todos os dias. Por mais que eu falo que Deus me tratou num deserto tão grande, meu processo do meu Egito foi tão difícil, porque eu era tomar lá da cá, falou, levou, eu era estressada, brava, mas, que nem eu falei outro dia, num dia o pastor estava comentando alguma coisa do culto, do louvor, e eu peguei e falei, não, eu respondi na hora e depois eu pedi perdão para ele, porque ele falou para mim assim, não, Varola, você só se desabafou. Eu falei, não, porque eu sei de onde Deus me tirou, e eu sei para onde eu não quero voltar. Então a gente mata o nosso, a gente tem que ter domínio próprio todos os dias, a gente tem que matar o nosso próprio ego e a nossa vaidade, a nossa soberba, todos os dias a nossa própria carne. Nós sabemos os nossos defeitos, por mais que a gente não queira assumir, a gente sabe quais são os nossos defeitos. E para você ver o tempo inteiro, Deus permite que Satanás nos prove em algumas situações para ver se a gente está conseguindo caminhar. E às vezes, quando a pessoa fala qualquer coisa, eu paro para pensar, porque eu tenho medo de não ter domínio sobre a minha própria pessoa, como antigamente eu não tinha. Hoje tem pessoas que convivem comigo, que se eu falar que eu era estressada, que eu era isso, eu não vejo você assim, nunca veria, porque só Deus pode transformar os nossos corações. Glória a Deus. Mas a gente falar que está totalmente curado, isso é uma luta diária que a gente tem que ter todos os dias. Sai da presença de Deus para você ver se você não volta às suas antigas raízes. Está dentro de nós, a gente mata ele todos os dias. Então nós temos que não permitir que a nossa vaidade nos leve à soberba. Nós temos, quanto mais Deus nos exaltar, nós temos que descer e nós temos que diminuir. É que nem eu acabei de falar, Deus está nos levando para um novo tempo, a gente consegue ver notoriamente o ministério crescendo, as pessoas amadurecendo. Mas irmãos, vamos vigiar, porque com tudo isso vem o ego, vem a vaidade e vem a soberba. Aleluia. Vem tudo isso, infelizmente. E é onde vem as contendas, começa a reinar o espírito de Jezabel dentro da igreja. Hoje nós somos 13, e quando nós somos 80? Se o irmão chegar para nós e vier comentar de outra pessoa, a gente não souber discernir aquilo que ela está falando, a contenda está instalada. Aí a gente vai começar a dar ouvido para um, para outro, e nós vamos deixar nos levar. E infelizmente, tem pessoas, irmãos, que assim, de cristãos mesmo, que você olha, você fala assim, nossa, aquela pessoa é tão assim, né, que ela gosta de causar confusão na vida de um, na vida do outro. Eu já tive no ministério que acontecia isso. E a pessoa, quando as pessoas olhavam, era super espiritual, e não era. E aí quando você ia ver no fundo, a pessoa causava contenda, causava discórdia entre os outros. Mas por que isso acontecia? Porque as pessoas não tinham maturidade espiritual. Não tinha maturidade para discernir o espírito e saber o que era certo e o que era errado e acabar ali, aquele assunto. Ele continuava. Então é muito sério quando a gente fala sobre isso. Aí aqui fala aqui, ó, em Provérbios, eu li o Provérbios 30, 32 e 33, e aí eu vou ler o 37, que fala assim, ó, antes que eu morra, dai-me duas coisas, mas não negues o que eu te peça. Tira de mim a vaidade e a palavra mentirosa, e não me des pobreza nem riqueza. Sustenta-me com o pão a mim destinado. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando ele fala assim, ó, não me des a pobreza nem a riqueza, mas me sustenta com o pão,
Eu entendo aqui que o pão a mim destinado, o pão é o pão da vida, é o pão de Cristo, é Ele, é a palavra, é tudo que vem dele. Então, tira de mim a vaidade. Ele fala, não negues o que eu te peço. A gente tem que ser uma oração todos os dias. Tira de mim a vaidade, a soberba. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Quando, para você ver, quando Isaac ele foi para Gerar, que ele chegou lá, nessa terra que Deus levou ele, que era uma terra de multiplicação, que eu disse, bendita era todas as coisas, que ele fala, multiplicarei a sua descendência, te abençoarei, serei contigo. Quando ele chegou lá, Abimeleque, ele sabia que ele era temente a Deus. E aí ele pega e fala assim, ó, ele ordenou para todo o povo que ninguém tocasse, nem Isaac, nem na esposa dele, porque senão eles iam morrer. Ele foi com eles, ele temeu a Deus, ele falou isso para as pessoas. Desculpa. E aí o que aconteceu? Ele pegou e ele fala aqui, ó, engrandeceu-se o homem e Isaac foi enriquecendo, até o seu patrimônio se tornar grandioso. Ele chegou a ter posses, rebanho de gado, lavouras e muita gente no seu serviço, de modo que os filisteus o invejaram. E disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque és muito mais poderoso do que nós. Quando nós chegarmos nessa terra de Gerar, que Deus começar a derramar dons, ministérios, bênçãos sobre as nossas vidas, assim como aconteceu com Isaac, quer dizer, primeiro ele defendeu Isaac. Ele viu que Isaac começou a prosperar. O que aconteceu? Veio a inveja. E aí com isso tudo, irmãos, Abimeleque falou para ele assim, Isaac, aparta-te de nós porque é muito mais poderoso do que nós. Ou seja, vão ter pessoas, por isso que a gente tem que vigiar até no meio de nós. Por quê? Porque vai ter pessoas dentro de nós, se a gente não tiver espiritualmente falando, firmados em Deus, com sabedoria, que vai causar inveja, vai causar contenda, a dissensão, entende? Vai ter a inveja no meio de nós. E isso é uma coisa que não pode acontecer. Amém. Por quê? Abimeleque fez de tudo para ele. E depois o que aconteceu? Ele mesmo mandou Isaac embora. Por quê? Porque ele estava sendo muito mais próspero do que ele. Será que você vai conseguir olhar o crescimento do teu irmão e glorificar a Deus porque ele está crescendo? Ou você vai ter aquele olho vaidoso, invejoso, que vai falar assim, aquele irmão tem mais unção do que eu, então o que eu vou fazer? E vai começar a causar picuinha no meio do povo. Então a gente tem que pensar muito sobre isso. É uma palavra de confronto, mas é uma palavra de crescimento. Glória Nós temos a Deus. um processo. Aleluia. Todo processo é doloroso, todo processo dói, mas ele faz a gente crescer e amadurecer. Aleluia. Ou a gente amadurece com a verdadeira palavra que traz crescimento, ou a gente vai continuar sendo enganado por nós mesmos. Porque, querendo ou não, irmãos, aqui é um púlpito que é pregado a verdade. Aqui só é enganado quem quer. Então, se é uma coisa que Deus está ministrando no nosso coração, nós já tivemos situações, que o pastor fala, Deus permite situações para que a gente venha crescer, para que a gente venha ver as situações e a gente venha se policiar. É que nem tem um ditado que fala, e a pura verdade. A gente quer ver as pessoas bem, mas não melhor do que nós. Então, a gente quer ver as pessoas bem, mas não melhor do que nós. Mas a gente tem que perceber se o irmão está crescendo, por que às vezes ele está crescendo? Será que ele está buscando mais? Será que ele está orando mais? Ao invés de você olhar para ele com um olhar diferente, que nem o pastor uma vez testemunhou, que ele estava numa igreja, o irmão estava lá cheio da unção, cheio do poder, Satanás povoou a cabeça dele para ele ficar com inveja e ciúme do irmão. O que ele fez? Se aproximou do irmão, falou, agora eu quero ser que nem ele. Será que a gente vai olhar para o lado e deixar o ciúme e a inveja tomar conta dos nossos corações e deixar Satanás entrar no meio do nosso ministério? Ou a gente vai ter sabedoria e continuar caminhando? Continuar o nosso processo? Aleluia. A gente tem que pensar, irmãos, o que nós queremos. E o Ednei, ele ministrou sobre dízimos e ofertas. 10% não é uma obrigação.
Nós estamos devolvendo para Deus. Nós estamos devolvendo, vou até complementar aí, Dinei. Nós estamos devolvendo porque o Dinei até falou que lá no céu é tudo de ouro, porque é uma coisa que não tem valor, porque Deus olha o nosso coração. Não é? Deus, Ele quer o nosso dízimo, os nossos 10% é a nossa entrega diária. É a nossa entrega diária em oração, em busca. O dízimo nada mais é do que nós diante de Cristo. Não é o nosso dinheiro, porque Deus não precisa nem do meu dinheiro nem do seu. Ele precisa de nós como corpo presente. Aleluia. O nosso dízimo diário tem que ser pelo menos 10% do nosso dia. Se nós temos 24 horas, pelo menos 2 horas e 40 nós teríamos que devolver para Deus. Eu sei que o nosso tempo é corrido, que é muito difícil, mas muitas das vezes a gente não acordamos nem de manhã para agradecer. Às vezes está tão cansado à noite que a gente também nem agradece o dia, os livramentos, quantas coisas. Mas ainda assim Deus tem misericórdia de nós. Então, nós precisamos sim entregar o nosso dízimo, o nosso coração, entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos. Nós precisamos realmente firmar nossos pés em Deus, firmar os nossos passos em Jesus, ser uma terra fértil que é pregada a verdadeira palavra e ela floresce nos nossos corações. Não só a semente do dinheiro, mas a semente de Cristo firmada em nós. Para que quando nós estivermos no ministério maior, irmãos, nada venha nos abalar, nada venha nos fazer sair da posição, porque o irmão A, o irmão B veio falar do irmão C. Nós estamos num processo de crescimento. Eu creio que não vai demorar muito tempo para Deus nos tirar daqui. Mas nós precisamos continuar crescendo. Porque se a gente estacionar, nós vamos ficar que nem o povo no deserto rodando 40 anos. Só que nem eu falo para o pastor, a obra ela vai continuar. Não tendo eu, não tendo você, não tendo qualquer pessoa. Porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. E quando ele fala assim, ó, pastor, vai, ele vai levantar pessoas se nós não estivermos preparados. E nós ficamos aqui esse tempo todo fazendo o quê? Que nem o povo no deserto que ficou 40 anos, sendo que a gente não consegue enxergar a gente mesmo. Então nós precisamos olhar para nós, começar a olhar para os nossos defeitos, começar a olhar quem somos, aonde nós queremos chegar. Olha para você, fala, eu estou aqui hoje. Onde eu estava o ano passado? A Michele falou uma coisa que era verdade no domingo. Quando chegou no começo do ano, eu falei, aqui, esse ano vai, né? Esse ano tem que ir. Mas o que a gente vai fazer diferente para ir? Nós começamos a orar, que ela falou, e era verdade, nós ficamos quase 2 meses orando de madrugada. De madrugada. Vira e mexe a gente faz campanha, faz propósito. Vira e mexe a gente faz para quê? Para a gente se fortalecer, porque os dias são maus. E cada dia vai ficar pior. Se a gente não estiver firmado na palavra e firmado em Deus, a gente não vai conseguir sair do lugar. A obra vai caminhar e a gente não vai conseguir sair do lugar. Então, o que a gente está disposto a fazer para ter essa mudança? O que você está disposto a fazer? Quer dizer, se eu oro meia hora por dia, eu vou orar 1 hora, eu vou ler mais, eu vou buscar mais. Automaticamente, irmãos, quando a gente lê, quanto mais a gente lê, mais a oração flui. Quanto mais a gente lê, mais a oração flui. Por quê? Chega no momento da oração. Desculpa, mãe. Obrigada. Só no meio da Bíblia, Porque quando a gente começa a ler a palavra, automaticamente a gente começa a ler, pede direção do Espírito Santo e as palavras vão vindo quando a gente lê a palavra. Mas se a gente não lê, não tem intimidade com o dono da palavra, como é que a gente vai querer ter as coisas? Aí a gente vai ficar olhando para o lado, vendo o irmãozinho da direita e da esquerda descer, enquanto você está ali com as águas nos tornozelos. A gente está no tempo de todos crescer. Aleluia. Todos, sem exceção. Sem exceção. Porque, que eu falei, do mesmo jeito que eu, o pastor, qualquer pessoa aqui, o pastor Hélio, o Geraldo, a Virgília, a Edneia, a Lúcia, o Sidney, a Sara, a Michele, todos nós passamos pelo Egito, estamos passando pelo processo para a gente chegar nessa terra de multiplicação. Na terra que Deus vai nos mostrar. Glória a Deus. E aqui, irmãos, para finalizar, ele fala, quando aqui em Êxodo 6:2, ele fala assim para Moisés, eu sou o Senhor, eu me revelei a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus onipotente,
Ó a aliança de novo aí, a promessa de Deus. Mas, com a revelação do meu nome, eu sou o que sou. E eles não me dei a conhecer. Aí ele fala aqui em Êxodo 6,6: portanto dirás aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, vos libertarei dos trabalhos forçados do Egito e vos salvarei da servidão, vos redimirei com braço estendido e grande juízo. Que nem ele fala aqui, ó, quando ele se revela a Abraão, Isaac e Jacó, que ele fala: eu sou o Deus onipotente, eu sou o que sou. Deus, ele fez promessa, ele tem planos, ele tem propósito, ele tem ministério, ele tem dons, ele tem tudo para nos oferecer. Ele tem tudo para nos entregar. Ele quer nos libertar, ele quer nos tirar do Egito, ele quer nos salvar, ele quer nos redimir, ele quer nos purificar, ele quer nos transformar. Aleluia. Agora cabe a cada um de nós saber aonde nós queremos chegar. Aí eu deixo para mim e para você essa pergunta: aonde você está e aonde você quer chegar? Você quer viver os planos de Deus e o processo e o propósito para viver? Você quer ver o propósito para viver o processo e receber aquilo que Deus tem para você? Ou você quer ficar olhando por mão da direita e da esquerda, ver ele vivendo e você parado? Tudo depende de mim e de você. Não depende do pastor, não depende de Deus quando nós queremos. Porque Deus não é invasivo, Ele só faz aquilo que nós permitimos Ele fazer. Aleluia. Tem planos, tem promessa, tem palavra de bênção, tem palavra de multiplicação, tem palavra de tudo. Deus é fiel em tudo aquilo que Ele nos promete. Agora cabe a nós sabermos aonde nós estamos, aonde nós queremos ficar e aonde nós queremos chegar. Aleluia. Glória E a é Deus. que eu disse, todos temos o mesmo propósito, todos temos as mesmas circunstâncias, as mesmas situações, todos passam. Não tem ninguém que tenha chegado em Gerar ou na Terra Prometida sem passar pelo Egito. Não existe isso. Então, se todos vão passar pelo Egito, todos têm o plano de chegar na Terra Prometida. Agora cabe você escolher o teu tempo, se vai ser hoje, amanhã, ou se você vai rodar 40 anos no deserto como o povo ficou. Glória a Você Deus. deixou. Glória a Deus. Amém? Amém. Essa é a palavra que Deus trouxe. Eu agradeço a oportunidade e as palavras são do Senhor.